Muito bem, amada igreja, vamos abrir então as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 6. Hoje estamos no Evangelho de João. Foi João pela manhã e está sendo João de noite também. Vou aproveitar para lembrar que no próximo dia 6 de abril teremos o culto lá no restaurante da nossa diaconisa Iraci Barbosa. Então já guarde, reserve essa data, dia 6 de abril, às 7 da noite. Diga, irmão. 9 de março, palestra do Dia Internacional da Mulher, aqui às 15h30. Dia 9 será que dia da semana? Sábado. Tá, 9 de março e 6 de abril. Muito bem. Amém. Vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Marcos, no capítulo 6. Vocês estão ligados? É porque o meu evangelho favorito é de Marcos, eu sempre faço isso. João, capítulo 6. O pessoal geralmente gosta do evangelho de João, eu já gosto de Marcos, vou entender. Capítulo 6, versículo 22. João 6, 22 em diante. O que está acontecendo aqui nessa história? Até aqui o que aconteceu foi Jesus fazendo aquela multiplicação maravilhosa dos pães e dos peixes, né? Em que ele mexe com o discípulo dele. O nome do discípulo era o quê? Filipe. Ele diz assim: Filipe, tem que alimentar aí essa multidão. Filipe, que é isso, Senhor? Mesmo que nós trabalhássemos aí por meses a fio, não haveria condições de alimentar essa multidão. E dali, do nada, do pouco que se podia ofertar, o Senhor Jesus multiplicou. Uma nota importante minha, eu estou usando a NVT agora à noite, tá? Obrigado. E aí, depois que ele termina, ele pega os discípulos e eles atravessam o mar. Foi aquele episódio que o Senhor manda os discípulos, fica orando, depois há uma turbulência lá no mar, e o Senhor os encontra andando sobre o mar. E chegaram ao outro lado. Aqui nós já estamos do outro lado do lago. Verso 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Claro que não foi, né? Ele foi a pé sobre as águas, porque sim, ele é Jesus, ele pode. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, do outro lado do mar. E lhe perguntaram, foram pedir satisfação a Jesus, e perguntaram: Ô Rabi, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus, interpelado desta forma, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus manda na lata, sem filtro. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Na sua versão mais tradicional vai dizer: em verdade vos digo, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes pode dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. Na sua versão mais antiga vai dizer: para este propósito foi selado pelo Pai.
nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Realizar as obras de Deus, leia-se, também queremos multiplicar pão e peixe. Quem não quer, né? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Vamos orar? Fala conosco, nosso Deus, nos alimenta nessa noite, em nome do Senhor Jesus, porque oramos. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo já tinha dito que nos últimos dias viveríamos tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos não significa que seja um privilégio nosso viver tempos trabalhosos, porque a igreja viveu tempos trabalhosos durante toda a sua existência. E aqui está o fundador da igreja, o dono, o senhor da igreja, enfrentando uma multidão trabalhosa. Eu não vou ler além daqui, mas eu já vou te dar spoiler do que vem por aí. Depois desta conversa que nós estamos dando enfoque nessa noite, nós vamos encontrar os fariseus discutindo com Jesus, Jesus se declarando o pão que desceu do céu, os fariseus dizendo que o pão do céu quem deu foi Moisés, Jesus dizendo: eu sou o verdadeiro pão do céu, e quem comer a minha carne e beber o meu sangue viverá. E aquilo que começou com uma multidão atravessando o lago para encontrar Jesus em Cafarnaum, vai terminar com muitos dos seus discípulos dizendo assim: como é que é comer sua carne e beber o seu sangue? Duro é este discurso, quem o pode suportar? E foram-se embora. E o próprio Senhor Jesus vira-se para os 12 e diz: vocês querem ir também? Dando ensejo a palavra de Pedro: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o contexto amplo. Viemos, na verdade, da multiplicação dos pães e vamos terminar nesse contexto. Mas eu peguei essa perícope, esse pequeno trecho, para que nós possamos meditar nessa noite sobre esses tempos trabalhosos que estamos vivendo. Muitos hoje dizem que querem Jesus, que amam a Jesus. Gente que vem para cá e canta músicas como nós cantamos nessa noite: Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. O povo canta, Senhor, te quero. O povo gosta, de olhinho fechado ainda. Mas a pergunta que é preciso e é necessário que a gente faça é: de que Jesus estamos falando? Esses são tempos trabalhosos porque a mídia está trabalhando contra Jesus. São tempos trabalhosos em que portas abertas por aí com o nome de igreja têm trabalhado contra o Jesus da Bíblia. Tempos trabalhosos em que até aquilo que parece exaltar o nome de Jesus, na verdade tem afundado o nome dele na lama, ou pelo menos deste Jesus aqui. Tenho colocado no grupo da igreja para os irmãos verem, não tenho escondido isso dos irmãos, porque os irmãos precisam saber o que está acontecendo. Nós, batistas, somos defensores de que cada um tem a sua consciência. Temos liberdade de consciência. Somos batistas também por termos liberdade de consciência. Para que você tenha uma plena liberdade de consciência, você precisa estar consciente daquilo que está te cercando.
Por isso eu boto certas coisas no grupo da igreja. Como coloquei, não sei quantos viram o vídeo sobre o seriado do momento, The Chosen. Vocês viram? Está lá o vídeo do The Chosen. Quantas coisas num seriado que supostamente mostra a vida de Jesus, eleva o nome de Jesus, e que na verdade vai totalmente contra o Jesus da Bíblia. Por exemplo, estou me lembrando aqui um episódio em que ele transgride contra a mãe dele. Logo contra quem, né? Contra a mãe. Jesus transgredir é coisa que não tem na Bíblia, porque o Jesus da Bíblia viveu uma vida perfeita, santa, e jamais transgrediu contra quem quer que seja. Os irmãos ainda creem nisso? Faz um mãozinho para mim, Janete. Mostra essa porta ali. Faz muito barulho essa porta. Obrigado. Pode fechar ela tudo. Isso. Então veja. O Jesus do The Chosen transgride. Ele erra. O Jesus do The Chosen não aceita a adoração, se sente incomodado, meio intimidado por essa coisa de ser adorado como Deus. Enquanto que o Cristo da Bíblia, ele é adorado, ele recebe adoração. O que está acontecendo com a nossa geração? Estamos olhando para uma arte feita para as pessoas e dizendo, ali está Jesus, mas não queremos buscar na palavra de Deus. Como eu disse ainda agora, uma outra situação, há portas abertas por aí, com o nome de igreja, que vão contra tudo o que diz respeito ao Jesus revelado pela palavra de Deus na Bíblia. E pregam e apregou coisas que Jesus nunca disse, ou fazem recortes daquilo que ele disse, para ficar de bem, para ficar bem com todo mundo. Não, vamos fazer a igreja inclusiva. Não, vamos puxar aqui uma teologia da prosperidade. Vamos fazer uma teologia woke, progressista. Recortes que não apresentam o Cristo vivo, o Filho de Deus. E aí vem uma essa semana, mandei esse vídeo para os irmãos também, e faz uma música que é um absurdo, uma coisa abjeta. Vai para um programa de televisão, ou sei lá do que passa, se era televisão, se não era televisão, já nem sei mais, porque lá em casa a gente não vê TV. Um programa de músicas gospel, e aliás o melhor cacófato da língua portuguesa para vocês professores, acho que o cacófato mais perfeito da língua portuguesa é música gospel, porque realmente, vou te falar, é difícil de aturar a música gospel. Enfim, fizeram lá o pacote lá das músicas, aí vem a menina com violão, começa a cantar um monte de coisas contra a igreja, acusando a igreja. Aí vão uns para a internet defender, dizendo, não, mas isso aí, quem está se doendo é porque está praticando, é porque é fariseu, chama a música Evangelho de Fariseus. Quem está se doendo é porque está se doendo, porque é fariseu. Não é fariseu só não, meu filho, está todo mundo ali. Ela abre a música dizendo que nós, primeiro, quando você coloca lá o sujeito oculto, no caso nós, né, fazemos eventos para nós mesmos, sujeito oculto, mas é nós. Se é nós, sou eu, é você, é ela que está cantando, somos nós. Não vem com essa história de dizer que não, isso aqui é só para os fariseus. Não, somos todos fariseus. Que nós oramos, tem uma frase que diz assim, oramos errado há séculos, mas querem fazer crer, os que defendem, dizendo assim, não, mas está falando só dessa turma aí que está fazendo a armação agora. Não. Quando diz oramos errado há séculos, é porque a coisa não é
é porque a igreja está errada há séculos. Aconteceu da igreja estar errada há séculos. O que aconteceu? Reforma. A reforma protestante. Agora, vem com essa história de acusar todo mundo de metralhadora giratória e dizendo coisas nojentas, uma coisa que me dá asco de falar. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo, disse ela. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Pelo amor de Deus, ainda querem chamar isso de louvor? Não, não é louvor. Mas olha aí o cacófato bom para essa música. Música gospel. Essa merece o título. Música gospel. Não dá, meus irmãos, não dá para a gente levar um negócio desse a sério, por favor. Que Cristo é esse que está sendo apresentado? Aí a coisa vai ganhar uma proporção nas redes sociais, para o mundo lá fora, que olha para o crente e não faz distinção. Para o mundo, para quem está fora da igreja ou para quem é desigrejado, batista igual presbiteriano, igual Assembleia de Deus, igual Testemunha de Jeová, igual Adventista do sétimo dia, igual Igreja Universal. Todo mundo é crente. Na boca do mundo, todo mundo é crente. E essa coisa ganha proporção na rede social. O que essa menina foi fazer essa música para dizer o quê? Nas entrelinhas: igreja não presta, igreja faz tudo errado, igreja só se importa em botar dinheiro no bolso. E o povo está aí aplaudindo isso. Muitos crentes, inclusive, que não conseguem ter a percepção, o tirocínio de observar que a coisa não é por aí. Aí se pega numa última frase, na última frase lá, quando ela diz não sei o que, de uma falsa noiva. Ah, meu filho, não é a falsa noiva que vai te dizer que oramos errado há séculos. Ela não está falando da falsa noiva, está falando da noiva e está chamando ela de falsa. Falta percepção às pessoas. E mais uma vez eu pergunto: que Jesus é esse que está sendo apresentado? Difícil, né? Mas eu estou apresentando a parte ruim para vocês primeiro. Agora vamos para a parte boa. Vamos falar de Jesus. Vou falar dele, do Filho do Homem, do Filho de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que é o nosso amado, o amado da nossa alma. Em outra oportunidade, a Bíblia vai dizer que não, ninguém precisava dizer para Jesus o que ia no coração dos homens, porque ele bem sabia, ele conhecia. E aqui ele mostra isso nitidamente. Ele sabia que o espírito que estava movendo aquela gente a ir atrás dele não era de forma alguma um espírito de arrependimento. Eles não se deram ao trabalho de atravessar até Cafarnaum por motivo de arrependimento, de contrição do seu coração, de busca pela face do Senhor. E assim como eu fico indignado ao ver que estão acusando a igreja de Cristo, Cristo ficou indignado e lançou em rosto a eles, lançou em face: vocês estão vindo atrás de mim, não é que vocês queiram saber de mim, não. Vocês vieram atrás de mim, vocês se deram ao trabalho de atravessar, remar, deu trabalho, né? Que vocês querem mais pão. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele conhece o que vai no coração do homem. Ele conhece as nossas necessidades. Ele alegremente se dispõe a suprir as nossas necessidades, porque Ele nos ama. Mas o Evangelho do Reino, o Reino de Deus, melhor dizendo, disse Paulo, não é comida nem bebida, mas é poder. E Jesus estava ali apresentando o poder, e as pessoas não conseguiram perceber que o que estava sendo mostrado ali era o poder de Deus. Estavam interessados na comida e na bebida. Essa foi a fala do Senhor Jesus.
vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais. Vocês não entenderam que o ponto de eu ter alimentado vocês, que o ponto de eu ter dividido pães e peixes numa proporção surreal, não se deveu ao fato de eu fazer uma coisa ali para alimentar vocês, mas foi para mostrar um sinal do reino de Deus. Precisa que ele um pouco mais à frente venha e explique que o pão que era importante não era aquele, ele era o pão. Eu sou o pão que desceu do céu. E aí há aquela discussão, não, mas quem deu o pão do céu foi Moisés, e que não sei o que. Jesus não vai dizer, não, mas quem, vocês podem ler depois do capítulo, mas quem deu o pão do céu não foi Moisés, não, foi meu Pai. Ainda há essa discussão ali. E as pessoas discutindo com o próprio Jesus. Como não discutirão conosco? Como não nos chamarão de hipócritas? A música dessa menina, ela inclusive agride a igreja, dizendo que a igreja não está nem aí para os pobres, não está nem aí para os que sofrem, não está nem aí para o João que sumiu lá, foi levado da ilha do Marajó, uma criança desaparecida, como infelizmente tantas outras. Isso é terrível. Nós aqui na nossa igreja vimos, ainda no ano passado, uma visita dos Águias de Cristo lá no Marajó. O motoclube foi lá, levou alimento, levou donativos de toda espécie, chinelos, roupas, bíblias, levaram um caminhão. Quantas coisas eles levaram. E o Haroldo, nosso missionário Haroldo, mostrou aqui pra gente as fotos e contou histórias terríveis como essa, que ela falou, como outras tantas que a ministra Damares já tinha denunciado. E naquela ocasião a gente via aquilo, a gente chorava, a gente se comprometia a continuar contribuindo para missões. Qual é o ponto de missões? Quais são os 4 pontos aqui de missões que a gente sempre fala? Ore, contribua, mobilize ou vá, ou ir vá. Qualquer um de nós não precisamos todos ir. Os irmãos creem nisso. Eu particularmente vou dizer, eu não tenho a menor condição de ir ver uma situação dessa. Eu não tenho estrutura para ver um negócio desse. Eu vou me acabar de chorar. Eu tenho uma filha de 5 anos. Mas quem pode, quem Deus deu essa força, essa disposição, quem Deus dotou de uma autoridade para estar lá, para denunciar, para fazer a obra, vá. Quem não pode ir, mobiliza. Olha, tem aí uma campanha aí, missões nacionais agora, nós vamos focar um pouco mais ali no Marajó, ou em tal lugar onde houve um deslizamento. Quantas vezes a gente faz isso? Não vai, mobiliza para que outros contribuam ou vão. Não pode mobilizar, meu irmão? Ore e contribua. Mas todo mundo tem participação. Não é para vestir a carapuça e dizer, não, realmente eu nunca fui no Marajó, eu sou pecador. Você orou, você mobilizou para missões, você contribui para missões. Então alguém está lá na ponta para fazer essa obra. Se você pode orar mais, ore mais. Se pode contribuir mais, contribua mais. Se tem condições de mobilizar e trazer mais recursos, mais orações, ou mesmo enviar alguém para ir, faça. Nós não somos uma igreja que está com as mãos encolhidas. Digo pela nossa igreja e digo pela nossa denominação. Nós conhecemos o pão que desceu do céu. E o pão que desceu do céu, ele tem nos alimentado. E o pão que desceu do céu alimenta outros por nosso intermédio. Ele multiplica. Ele multiplica o pão. Ele multiplica a oferta. Acabamos de sair agora na nossa convenção, nossa junta de missões, acabou de sair agora
uma nova carreta missionária, segunda carreta missionária, para fazer trabalho social, para abençoar. A igreja de Cristo está com o sangue circulando, porque é impossível coagular o sangue de Cristo, meus irmãos. Então não é porque nos acusam, não é porque acusam a igreja, porque quem acusa a igreja, não se engane, acusa o Senhor da igreja. Vou repetir, quem acusa a igreja, acusa o Senhor da igreja. E se nós somos o corpo, ele mesmo diz que ele é o quê? Cabeça. E a circulação passa pela cabeça. A gente tem que ter cuidado com os lábios, cuidado com o que fala contra o corpo de Cristo. Ele mesmo coloca, para acabar de vez, para quebrar de vez com esse negócio desse evangelho social que está na moda: não se preocupem tanto com as coisas que perecem, ou como diz aqui na minha versão, que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando um alimento que permanece para a vida eterna. E aí ele se coloca na condição: eu quero dar, quer ver? Não se preocupem tanto com coisas que se estragam como a comida, mas usem suas energias buscando um alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Olha a proposta que o Senhor está fazendo. O alimento que eu quero dar para vocês, aquilo ali foi só um sinal. O alimento que eu quero dar para vocês é um alimento que não vai te alimentar hoje, daqui a pouco você vai estar com fome. Não. O alimento que eu quero dar verdadeiramente sou eu. Eu sou o pão que desceu do céu. E este alimento vai te alimentar e vai te dar a vida eterna. Esse é Jesus. Esse é o Senhor Jesus. Esse é o Rei da Glória. Esse é o Filho do Homem. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Senhor, o único Senhor e Salvador. Esse é aquele de quem se diz que a Deus nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós. Esse é Jesus. Esse é aquele que lá em Apocalipse está escrito sobre ele o seguinte: digno é o Cordeiro. Cantava um novo cântico dizendo: digno é o Cordeiro, porque foi que pode abrir os selos. Isso, digno é o Cordeiro que pode abrir os selos do livro, porque foste morto para Deus, e com teu sangue nos compraste de toda a tribo, povo, língua e nação para Deus. O Senhor, ele se deu. Quando ele disse aqui que ele daria o pão da vida, o pão do céu, ele deu esse pão do céu lá na cruz do Calvário. E multidões de multidões o adorarão, dizendo: Alá, quando estivermos na eternidade, nos compraste para Deus com o teu sangue, de toda a tribo, língua, povo, nação. Esse é o Jesus que a Bíblia apresenta, o pão do céu. É uma música muito bonita do Cláudio Claro, que diz, a gente canta de vez em quando, né? Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer minha carne e beber meu sangue sempre existirá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma morrerá. Irmãos, vejam bem o que a Bíblia nos diz. Eles ainda tentam discutir com Jesus alguma coisa e ofertar assim: olha, nós queremos fazer as obras de Deus, mas olha, para encerrar no verso 29, Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Ele fez todo o trabalho, Ele fez toda a obra. Ele é o pão vivo que desce do céu para nos alimentar, para nos levar à vida eterna.
que sobra para nós? Creio que Ele enviou. Aqui mesmo no Evangelho de João, lá no capítulo 17, na sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus ele vai dizer, ainda em meio à oração sacerdotal, falando com o Pai, ele vai dizer: e a vida eterna é esta, que creiam em Ti e em Jesus Cristo, a quem enviaste. É uma música muito antiga, Sônia deve lembrar, que dizia assim: é meu, somente meu, todo mundo e meu trabalho é descansar em mim. A dona lembra, música antiga e muito bonita. Não tenhas sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja o pão, seja vestimento, pois somente um seria muito para ti. Meus irmãos, nós temos que sair daqui nessa noite, nos lembrando disso, que o nosso trabalho é confiar no Senhor, que o nosso trabalho é crer no Senhor, que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, algumas coisas serão acrescentadas. É isso que está escrito? O que está escrito? Todas as coisas serão acrescentadas. As pessoas estavam colocando o seu foco nas coisas, deixando de prestar atenção no doador. Estavam buscando o pão que perece, não atentando para o pão da vida. Nessa noite nós saímos daqui com o coração cheio de uma certeza inabalável de que Jesus é por nós, Ele é conosco, Ele nos sustenta, Ele não nos falha. E se você quer uma prova disso, é porque Ele mesmo se deu. Se Ele se colocou na cruz, se entregou por nós, a própria Bíblia vai dizer: se Deus entregou o seu Filho, como não nos dará também com Ele todas as demais coisas? Creia em Cristo. Esqueça a questão política, esqueça o seu problema no trabalho, esqueça a sua crise na família. Entrega aos pés do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Amém? Deus eterno, complementa essa palavra nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém.